Meus irmãos, como foi bem anunciado pela irmã Zilda, nós vamos começar a estudar o nosso manual presbiteriano, né? E nós vamos intercalar. Então, hoje nós estudaremos o capítulo 1 do manual presbiteriano e na semana que vem nós estudaremos a primeira lição dessa revista. Então, quem não tiver esta revista, eu peço que procure a Valquíria no final da aula e fale, olha, eu não tenho essa revista em casa. Essa revista já foi estudada uns anos atrás, tá? E a gente vai voltar a estudar ela, então, devido ao tema ser muito interessante, a gente poder fazer esse intercalar com o manual presbiteriano. Então, hoje, capítulo 1 do manual, semana que vem, lição 1 dessa lição. E aí, capítulo 2 do manual, lição 2, tá? Então, quem não tiver essa revista, que foi estudada há um tempo atrás, procura a Valquíria no final da aula e dê o nome para ela lá que a gente vai providenciar, tá bom? O manual presbiteriano, ele não tem mais para vender, que é esse daqui, a IPB deixou de vender há muito tempo já, e agora está disponibilizando em PDF lá no próprio site da IPB, mas a gente vai disponibilizar para os irmãos no grupo aí em PDF. Tem alguém que tem dificuldade de ler em PDF? Tem alguém que tem dificuldade de ler em PDF? É, pelo celular, né? Isso. Tá, a gente vai ver o que a gente faz então quanto a isso, tá? Talvez a gente imprima por aula alguns capítulos, são curtos capítulos, são geralmente dá 2 páginas por capítulo, então a gente vai imprimindo e vocês vão anexando e guardando, tá bom? Ao final da aula eu vou pensar quem vai ficar com esse daqui, tá? Que eu já tenho, eu vou pensar com carinho quem vai ficar com esse aqui no final da aula. Meus irmãos, é importante... Cadê o trequinho aqui? É importante o que nós vamos estudar porque nós precisamos conhecer um pouco acerca da nossa fé presbiteriana. O porquê que nós somos diferentes de outras igrejas? No sentido de governo de igreja, né? As igrejas elas são diferentes por natureza própria, elas são diferentes. Você vai em uma igreja pentecostal, você sente que é um ambiente diferente. Você vai numa igreja tradicional, você percebe também que é diferente. Se você for numa igreja confessional, você percebe que é diferente também. Então, o que é isso, né? Pentecostal, tradicional, confessional. Então, pentecostal são todas as igrejas carismáticas em que elas acreditam na manifestação dos dons para os dias de hoje. São as igrejas pentecostais. Neopentecostal não coloco porque está em outro patamar, né? É outra história. As tradicionais são aquelas igrejas que elas mantêm as suas confissões ou suas profissões de fé, como a Batista, por exemplo, é uma igreja tradicional, geralmente a Batista, a Metodista, e tem as igrejas confessionais, que aí entramos no nosso caso. Nós confessamos algo. Então nós somos confessional porque nós confessamos algo. O que nós confessamos? Primeiro, a Bíblia como nossa única regra de fé e de prática, e também os nossos documentos, que nós chamamos de documentos de fé. Nós vamos começar a estudar um deles. Na verdade, vamos só citar os nossos documentos de fé principal, e vamos ver então a nossa Constituição. Toda igreja tem uma Constituição. Toda igreja. Para quem veio de outra igreja aqui e falou assim, mas eu nunca vi isso na minha igreja. Mas tinha. É que não foi apresentado, mas tinha. Por exemplo, quem foi da Quadrangular e já viu... Quem foi da Quadrangular? Alguém já foi da Quadrangular? Irmã Vera. Então lá ela deveria... Lá tem a declaração de fé daquela igreja. A Assembleia de Deus. Eu vim. Lá tinha o Nisso Cremos, mas quase ninguém conhecia. Na Batista, que é acho que a maioria, tem lá a Confissão Batista de 1886. Só que quase ninguém acessa. E no nosso caso, na igreja presbiteriana, também nós temos o nosso documento de fé. Então, tem muitos deles, por exemplo, como esse aqui. Ó. Esse é o Diretório de Culto de Westminster. Então, como é o culto presbiteriano? Este livro ele nos ensina por que o nosso culto ele é diferente, por que as pessoas às vezes cochilam, dormem, ou então às vezes falam assim, mas o culto presbiteriano é tão frio. Eu já ouvi isso já de colegas que eu levei para a igreja, né? Para a igreja presbiteriana, e não costuma. Fala, mas é tão frio o culto, não tem, né, aquela coisa, dá vontade de tirar um cochilo lá no culto, que é muito silêncio, aquele uma mosquinha dá para ouvir.
Porque o nosso culto é diferente. Então ele vai dizer aqui, por exemplo, a reunião dos crentes, a oração, a palavra, como que nós celebramos os sacramentos na igreja, né? Como que a gente lidar com algumas coisas de culto, entre eles o cântico também e tal. Esse é o diretório de culto que foi feito lá em Westminster. Um outro documento que vocês já conhecem bem, já até estudaram aqui, são as confissões de fé de Westminster. A nossa fé está aqui. O que o presbiteriano crê? Está aqui. Entendeu? É maior do que a Bíblia? Obviamente que não, porque o breve catecismo e a confissão de fé e o catecismo maior, eles foram formados a partir do conceito bíblico. Se orou durante 5 anos, se estudou a palavra durante 5 anos. Durante 5 anos eles fizeram reuniões lá na Inglaterra, em Westminster, e compilaram a confissão de fé de Westminster, o breve catecismo e o maior. Então, o que nós precisamos crer, o que nós precisamos entender sobre fé presbiteriana, está aqui. Sobre a Bíblia, sobre Deus e a Trindade, sobre os decretos de Deus, sobre a criação, providência, sobre o pecado, sobre o pacto de Deus com o ser humano, sobre a mediação de Cristo, sobre o livre-arbítrio, sobre a vocação, sobre a justificação, sobre a adoção, sobre santificação, fé salvadora, arrependimento para a vida, das boas obras, a perseverança dos santos, da certeza da graça da salvação, da lei de Deus, e aí vai indo até o juízo final. Então, o que nós precisamos... Aqui tem um pequeno manual de teologia para todo crente presbiteriano saber. O que você precisa saber sobre teologia? Está aqui. Preciso fazer um curso de teologia. Leia a Confissão de Fé, tá? O breve e o maior. E aí tem um livro que foi lançado há uns tempos atrás, que ele é muito bom, que é o Sistema Presbiteriano. Como funciona o Sistema Presbiteriano? E aqui ele vai falar das principais características do Sistema Presbiteriano a partir do modelo bíblico, tá? Então, o que nós precisamos conhecer sobre o Sistema Presbiteriano, esse livro também vai nos ajudar com exemplos muito claros, uma linguagem fácil de acessar, tá? Então não é nada difícil, para que a gente possa entender como funciona o sistema presbiteriano. Tá? Por que o nosso sistema presbiteriano ele é diferente das outras igrejas? Então, o Roberts aqui ele nos explica. E aí nós temos um livro que ele é muito interessante, que é o que todo presbiteriano inteligente deve saber. Esse livro é maravilhoso porque ele vai também nos ajudar sobre, por exemplo, quem somos e de onde viemos. Quem somos? O que é esse nome estranho para as pessoas, presbiteriano? Que é até difícil de alguma pessoa que não é cristão falar, né? Às vezes eu falo assim, a pessoa pergunta se eu sou novo na cidade, eu falo que sou da igreja presbiteriana, ela tem dificuldade de falar o nome. Aí fala, a igreja que fica do lado da loja do Senhor Dino lá. Pronto, aí já resolve o problema. Porque a pessoa tem dificuldade de falar o nome. Então, quem somos nós? Você sabe a história da igreja presbiteriana? Você é capaz de falar da história para alguém da sua família, para alguém que você conhece? Mas sua igreja é diferente das outras, por quê? Você está pronto para explicar isso? E aqui vai falar da visão calvinista, dos 5 pontos do calvinismo, né, da chegada do presbiterianismo no Brasil, da estruturação do presbiteriano, dos nossos símbolos de fé, que são os documentos de Westminster, e vai falar por que nós batizamos crianças, por que nós batizamos por aspersão e não por imersão e não por efusão. Vai falar da responsabilidade social que nós temos. Então, um livro muito interessante, o que todo presbiteriano inteligente deve saber. E nós temos um outro também que é muito interessante, que é a subscrição confessional. Tá? E esse livro vai também nos conduzir aos nossos documentos de fé, para que a gente saiba, por exemplo, sobre os documentos de fé que ao longo da história foram compilados. Por exemplo, um que a gente conhece tanto, o Pai Nosso, o Credo Apostólico, o Credo Niceno. Vai falar de todos os credos que nós aprendemos, às vezes, porque veio do catolicismo, ou porque às vezes a gente foi lá no campo de futebol e todo mundo orava o Pai Nosso e a gente aprendeu aquilo, mas aquilo lá é uma declaração de fé. É uma oração também que se declara fé. Vai falar da identidade do presbiteriano, do sistema, vai falar das igrejas holandesas, das igrejas suecas, e aí fala, por que eu tenho que saber sobre a igreja da Escócia e sobre a igreja holandesa? Primeiro que o presbiterianismo ele vem da Escócia, então eu tenho que aprender sobre isso, pelo menos ler, tá? Pelo menos ler. E tem um que eu vou mandar para vocês, que ele não tem assim, livro físico, ele é só em PDF. Ele é um livro do reverendo Ageu Magalhães, que
é muito curtinho, são acho que 30 páginas, dá para ler tranquilo. Eu vou mandar para vocês também sobre a confessionalidade presbiteriana. Esse livro é Eis a Identidade Presbiteriana. Esse é o nome do livro, eu vou mandar para vocês em PDF. E tem o Manual Presbiteriano, que aqui nós temos a nossa Constituição e temos todas as leis que a Igreja Presbiteriana é regida. Tá? Dito isto, então nós precisamos lembrar dessa frase de Boanerges Ribeiro, que nós já estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Ninguém, absolutamente ninguém é obrigado a ser presbiteriano. Ninguém é obrigado a ser. Mas, como diz o reverendo, né? Mas se quisermos ser, que sejamos honradamente. Ninguém é obrigado a ser membro de qualquer igreja. Quando você não concorda com alguma coisa, como diria o filósofo contemporâneo Raul Gil, pega o seu banquinho e saia de mansinho, né? De mansinho. Ou de fininho, né? De mansinho. Então é isso, tá? Ninguém é obrigado a ser presbiteriano, ninguém é obrigado a ficar. Mas se ficou, faça isso honradamente. Porque o que nós temos, irmãos, e essa frase do reverendo Boanerges foi feita lá nos anos 80, mas ela cabe muito bem, porque era um problema enfrentado lá, era um problema, e é um problema enfrentado hoje. As pessoas querem a igreja presbiteriana porque o primeiro contato delas é com quem? Vamos ver se vocês estão espertos. Com quem é o primeiro contato de uma pessoa de uma outra igreja, ou pessoa que está rodando de igreja em igreja, ela conhece a igreja presbiteriana? Através de quem? Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Jeremias Pereira, esses principais pregadores. Então elas se encantam com a pregação, falam, nossa, que pregação gostosa do reverendo Jeremias. Mas é longe BH. Então ela acaba ficando nas redondezas, aqui, lá Fabriciano, Patinga, alguma igreja próxima. E aí ela acha que todas as igrejas vão ter um Jeremias. Só a camisa que a gente usa igual, né? Mas não tem como nos comparar. Não tem o reverendo Jeremias já é um pastor formado, experiente, com tanta obra, tantas obras feitas através das mãos dele, já foi um instrumento de Deus, e as outras igrejas estão começando também a sua história. E aí a pessoa fala assim, mas não é igual o Hernandes. É óbvio, né? Se fosse o Hernandes, a gente estaria lá com ele, não aqui, né? Então as pessoas se encantam com um pregador, ou se encantam às vezes que foi num culto presbiteriano e gostou do louvor, que é um louvor mais, né, tranquilo, um louvor mais cristocêntrico, e aí ela acha que aquilo vai ser a vida inteira. Vai ser a vida inteira. E aí ela torna-se membro sem subscrever o pensamento, a doutrina presbiteriana, a teologia presbiteriana. Subscrever, eu concordo e assino embaixo com tudo isso aqui. Lembra quando você foi fazer a profissão de fé? Você veio à frente, o pastor de certo abriu o manual e falou, olha, você reconhece Jesus Cristo, você crê nas Escrituras como sua única regra de fé e de prática? Você disse, sim. Você acredita que Jesus Cristo é o Filho crucificado e ressuscitado? Sim. Você acredita em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Na Trindade? Sim. E você foi dizendo sim, 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 você está subscrevendo. Você está dizendo, eu acredito que as confissões de fé de Westminster, eu subscrevo elas no total, no que está ali. Tá? Mas, com o passar do tempo, a gente vai perdendo o que eu digo da nossa identidade. Qual é a nossa identidade, né? O que nos caracteriza como pessoas, como seres indivíduos, embora nós possamos parecer um com o outro aqui, principalmente filho com pai, mas nós temos uma digital que ela faz o quê? Ela nos identifica. Nos identifica quem nós somos. E aí a pergunta, qual é a nossa identidade então hoje? Falando de presbiterianismo, qual é a nossa identidade? Será que nós podemos ser diferenciados de outros? Será que nós temos a nossa identidade bem visível, bem identificável? E a nossa identidade ela precisa ser identificada. Por isso, esses documentos de fé não podem ser apenas papel. Eles precisam ser lidos e relidos. Porque a nossa teologia está aqui. Irmãos, e se a gente não concordar com isso aqui, então a gente fala assim, olha, eu quero pedir perdão porque eu disse isso na frente da igreja, que subscrevia os documentos de fé da igreja presbiteriana. Eu disse sim para tudo, mas eu me equivoquei, então eu não concordo com isso. Porque, como eu disse,
as pessoas chegam, então, através desse meio, né, que é a pregação dos grandes pregadores, ou se encanta com alguma coisa, e aí, com o passar do tempo, ela diz sim para tudo, mas ela diz, mas eu não concordo com o batismo infantil. Eu não concordo em batizar criança. Eu não concordo com que os dons espirituais não sejam manifestos hoje, porque eu tenho uma experiência que Deus fala comigo, Deus me revelou uma profecia. Ou então a pessoa diz, fala assim, eu concordo, mas assim, eu acredito que Israel e igreja são dois povos diferentes e que Deus tem um plano exclusivo para o final dos tempos para Israel. E vai, então, vai pintando, vai construindo um espantalho, né, todo remendado de coisinhas de outras igrejas. Tá? Então nós precisamos ter a nossa identidade totalmente definida. Tá? E aqui está bem pequenininho, né, eu tenho que ler ali. Uma das coisas mais importantes para todo grupo é ter uma consciência clara da sua identidade e objetivos. Isso é para qualquer ramo da vida, a gente precisa ter o quê? Uma identidade definida e os nossos objetivos definidos. A identidade tem a ver com o quê? Com as raízes, com a história, com o fundamento, as características distintivas. Então, a igreja presbiteriana ela tem uma história, ela tem sua regra de fé e de prática, que é as escrituras, ela tem os seus documentos de fé, ela tem raízes profundas ao longo da história, que não nasceram aqui no Brasil no século XIX. Ela já vem lá de 1500 da Reforma Protestante. Então ela tem uma identidade. E ela tem também os seus objetivos, que são decorrentes da sua identidade. À luz das suas raízes, da identidade, das suas convicções básicas. Então, a partir disso é traçado os alvos, as prioridades, as maneiras de ser e viver no mundo. Isso se aplica perfeitamente à nossa fé presbiteriana. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos o quê? Raízes profundas. Nós vemos raízes profundas. Nós temos uma história, irmãos. A nossa história não é uma história que alguém chegou e falou assim, vou montar uma igreja. Vou montar uma igreja e essa igreja vai ser assim, assim, assim. Não foi assim. A nossa igreja tem uma história que começa lá na Reforma Protestante. Depois Calvino vai, né, modelando isso, e quando chega os outros reformadores, né, escoceses, eles vão então definindo um modelo de governo presbiteriano. E aí fica o nome presbiteriano, nós vamos ver isso mais à frente. Então, o que ocorre que muitos dessas pessoas, eles ignoram a identidade. Não sabem exatamente quem são, como indivíduos e como igreja. Não conhecem suas raízes históricas, teológicas, denominacionais. Eles têm dificuldade de se posicionar quando uma série de questões de definição ou clareza ou seus rumos tem dificuldade de explicar a sua prioridade. Muitas vezes, quando questionados por outras pessoas quanto às suas convicções e práticas, sentem-se frustrados com a incapacidade de expor um modo coerente e convincente às suas posições. Isso é triste. Os dados que nós temos, eles são tristes porque, por exemplo, pouca gente sabe defender a sua fé. Pouca gente. Na verdade, o cristão em geral, independente da denominação, ele já tem dificuldade de defender a sua fé. Nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical como é importante a gente conhecer a nossa fé, conforme Pedro diz lá na sua segunda carta. Nós devemos estar prontos para... Exato. Entendeu? Então nós precisaríamos defender a nossa fé cristã, a nossa fé com base na Escritura. Como presbiterianos, nós deveríamos, pelo menos, saber os 5 pontos do calvinismo, saber explicar a soberania de Deus. Por que nós não cremos no livre-arbítrio da maneira em que os arminianos creem? Aliás, por que nós não somos arminianos? Precisaria saber pelo menos isso. São coisas básicas. Tá? E irmãos, eu creio que todo cristão, todo crente pertencendo a uma igreja, pequena como a nossa ou grande como outras, tem capacidade de aprender.
Eu não sou daqueles que diz, não, tem assuntos que não podem ser ditos na igreja porque a igreja não está pronta para saber isso. Espera lá. Eu estou dizendo, eu estou julgando que as pessoas das quais eu estou comandando, elas não têm capacidade de aprender, baseado no quê? Baseado no quê que uma pessoa diz isso? Ah, as pessoas não estão prontas a aprender. Se você não ensinar, não vai estar pronta para aprender nunca. Né? A professora sabe aqui. Né? Se você olha para o aluno, não, todo aluno tem capacidade de aprender. Então, todo crente tem capacidade de aprender também. Basta ter o quê? Paciência e ensinar. O discipulado, quem disse que o discipulado é fácil? Jesus passou com 3 anos com os seus discípulos ensinando a eles. E ainda assim, viu que os bichinhos tiveram um pouco de dificuldade, mas depois pegaram e se tornaram grandes apóstolos. Então nós precisamos ter a nossa identidade. E no geral, a nossa identidade, ela precisa ter as marcas de Cristo. A nossa identidade, ela tem que ser... Nós precisamos ter a identidade, saber a nossa fé presbiteriana, mas acima de tudo, ao sair pelas ruas e pela nossa vida cotidiana, as pessoas precisam nos identificar como cristãos. Nós já falamos aqui, é triste quando as pessoas na nossa vida cotidiana não sabem que a gente é crente. Ah, Samuel, mas eu preciso falar para as pessoas que eu sou crente? Não. Eu preciso usar uma roupa diferente para dizer que eu sou crente? Não. Eu preciso sair dizendo assim, olha, colocar um crachá dizendo assim, ó, Igreja Presbiteriana do Brasil, sou crente? Não. O que vai dizer para as pessoas que você é crente? A tua conduta, a tua identidade. As pessoas vão chegar e vão perceber que você é diferente dos outros, na atitude, no falar, no caráter, nas ações do dia a dia. Então isso tem a ver com identidade. Se nós não mostrarmos a nossa identidade, vão nos comparar com os outros. A gente vai ficar sendo confundido com os outros. Tá? Bom, um pouquinho da nossa história, para a gente relembrar, porque é importante isso aqui. Tá? A nossa história, meus irmãos, ela é uma história linda. Eu gosto muito de falar da história da Igreja Presbiteriana, porque ela é rica e ela é uma delícia de se aprender. E a nossa história, ela começa lá no século XIX, a história da Igreja Presbiteriana. Né? Ela se divide em alguns pontos definidos aqui no Brasil primeiro. Né? Só um resumo. Nós somos oriundos da Reforma Protestante. Como eu disse, Calvino traz um aperfeiçoamento teológico. John Knox depois vai trazer também, vai continuar isso, até os reformadores escoceses, então, formular um modelo de governo. Eles vinham do modelo católico, que é o bispado, que foi rejeitado pela igreja protestante. Então, haviam classes de governos de igreja dentro da igreja reformada. Os bispados, né, que era uma igreja que era comandada por bispos. Vocês tinham os congregacionais, que a congregação é que definia o rumo da igreja. Os batistas são assim. E tinham os presbiterianos, que não era um nome de igreja, tá? Era um modelo daquela igreja reformada, que eles tinham decisões por presbíteros. Então, eles tinham governos de igreja distintos. Tanto é que na reunião de Westminster não existe uma igreja de nome, existe a igreja reformada na Holanda, a igreja reformada na Escócia, a igreja reformada na França, a igreja reformada na Inglaterra. De modelo congregacional, de modelo presbiteriano. Tá? Então, eles se chamavam assim, lá vem os congregacionais. Ah, chamem também os presbiterianos. Então, ao longo dos tempos, esse acabou ficando o nome presbiteriano para aqueles que tinham um governo moldado por representantes, no caso, os presbíteros. Aqui no Brasil, nós tivemos um momento de implantação, que foi o surgimento do presbiterianismo, que resultou com a chegada do Ashbel Green Simonton, que foi o nosso pioneiro aqui no Brasil. E Simonton, através de um sermão do seu professor de teologia, o Charles Hold, que foi um excelente teólogo, ele foi tocado por Deus para ir para o campo missionário. E 3 anos depois dele ser tocado por Deus para fazer missões, Simonton então se candidata junto à Junta de Missões, ficou legal, né? Se candidata através da Junta de Missões
da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, partindo para o Brasil como seu campo de preferência. 2 meses depois, ele recebeu da sua ordenação, o Simonton embarca para o Brasil e chega no Brasil em 12 de agosto de 1859, com apenas 26 anos de idade. Então é o dia que a gente comemora o aniversário da Igreja Presbiteriana. 12 de agosto de 1859. Tá? Então você nunca mais vai esquecer que 12 de agosto de 1859 é o dia do aniversário da Igreja Presbiteriana, ou da fundação, e todo dia 12 de agosto, obviamente, é o dia do nosso aniversário. Tá? Abril de 1860, Simonton dirige o primeiro culto, tá? O primeiro culto em português. Em janeiro de 62, ele recebe... Quando eu falo primeiro culto, não é o primeiro culto no Brasil, porque nós já aprendemos que lá em 1555, os huguenotes chegam e tem o primeiro culto no dia 10 de março, lá de 1500 e alguma coisa. Tá? E aqui é o primeiro culto que Simonton dirige já como missionário no Brasil. E aí é fundada a Igreja da Catedral do Rio de Janeiro, que tem até os dias de hoje, tá? Auxiliado por alguns colegas que vêm junto com ele, tá? Lá dos Estados Unidos. Ele cria o presbitério, funda a primeira igreja, cria o presbitério, cria o seminário também no Rio de Janeiro, que recebe o seu nome. O seminário lá até hoje tem, é o seminário Simonton. E Simonton, depois de muito tempo, menos de 10 anos, com muito trabalho no Brasil, o Simonton é acometido por uma febre amarela e morre no ano de 1867. Tá? E a esposa dele havia morrido 2 ou 3 anos antes também. Então a vida do missionário Simonton foi muito curta no Brasil, mas ele conseguiu fazer um excelente trabalho, conseguiu abrir igreja, abrir seminário, fundar presbitério. Foi um excelente trabalho do Simonton no Brasil. Tá? Depois a igreja teve um período de consolidação. Simonton e seus companheiros, eles vieram dos Estados Unidos da PCUSA, essa é a igreja mãe que enviou os missionários para o Brasil, sustentou financeiramente, mas hoje nós não temos mais ligação com ela, porque essa igreja ela se desviou da fé. Então ela foi rompidos os laços com a PCUSA, porque hoje eles ordenam sacerdotisas, também eles abraçam o homossexualismo e até ordenam sacerdotes com a prática homossexual. Então nós rompemos os laços com elas, não temos mais laço nenhum. Então se alguém acusar, falar, mas a igreja presbiteriana ela ordena a pessoa homossexual e tal. Fala, não é. Essa igreja é uma igreja que se desfiliou, foi desfiliada. Nós rompemos os laços com ela, ela não segue a nossa fé bíblica e também confessional. Tá? Porque eu já ouvi isso de vários colegas que falam, mas vocês, aqui a igreja não é igreja presbiteriana, não. Tá? Fala, qual? Você está falando de qualquer uma igreja que se apostatou? Não é presbiteriana. Tá? Em 1869 chegaram os primeiros missionários, que eu falei, né? E aí eles têm um trabalho muito forte na região sul aqui do Brasil, né, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, lá em Brotas também, onde eles abrem igreja e presbitério. E então esse é o trabalho de consolidação, vai se consolidando a fé presbiteriana no Brasil. Depois ele tem o período de dissensão, que é um período bem interessante, porque ele vai falar da organização do sínodo o sínodo da Igreja Presbiteriana no Brasil, e assim as igrejas tornam-se autônomas e elas se desligam dos missionários americanos. Então esse período de dissensão é o período em que os pastores brasileiros, eles assumem as igrejas, e então os pastores americanos eles não mais lideram a igreja no Brasil. Tá? A igreja ela passa a ser uma igreja independente da igreja americana. E aí os nossos principais nomes, ou os 3 dos principais. Você saberia reconhecer o nome dessas pessoas? Vamos lá, foto 1. Todos concordam? Bonito, um barbona ali. Ó. Quem é? Archibald Green Simonton. Tá? Esse é o pioneiro que chegou no Brasil dia 12 de agosto. Foto 2. Quem?
Ah, pensei que vocês iam errar, que nós falamos dele pouco tempo, hein? José Manuel da Conceição, que foi... Tinha um apelido, qual era o nome dele? O apelido que ele tinha? O padre protestante, tá? E a foto 3? Reverendo Boanerges Ribeiro. Aconselho, tem um livro dele que é maravilhoso, que chama-se O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Nós estudamos sobre ele também recentemente. Você viu lá tantos feitos que o reverendo Boanerges desenvolveu. Então, são coisas que a gente precisa testar nosso conhecimento presbiteriano. É o quiz, né? Fazer um quiz presbiteriano. Simonton, né? Tal. A tradição reformada, então, ela identifica a verdadeira Igreja de Cristo a partir de 3 marcas essenciais. A pregação fiel. Então, se você quiser saber o que é uma igreja reformada e por que nós somos diferentes de outras, são 3 marcas facinho de decorar. A pregação fiel do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Talvez muitas pessoas não fiquem nas igrejas reformadas porque não tem muita paciência para ver o texto exposto, versículo por versículo, né, a exposição textual, as ideias que o texto dá, a morfologia da palavra. Então nós somos muito técnicos para extrair do texto. E a nossa responsabilidade é com a fidelidade no texto e não com as alegorias e não com os preenchimentos extras bíblicos que muitos desses pregadores não reformados trazem. Então, a pregação reformada ela tem a marca, a pregação fiel do Evangelho, a administração correta dos sacramentos. Nós não abrimos mão da administração correta dos sacramentos, nós vamos ver isso daqui a pouco, que não é qualquer um que ministra a ceia. Quem ministra a ceia? É só o ministro ordenado do Evangelho, que se recebe o nome de pastor da igreja. Por exemplo, eu sou evangelista, eu estou aqui com vocês, dirigindo vocês, mas a Constituição Presbiteriana não me autoriza a ministrar a ceia. Não me autoriza. Então, como eu não sou o pastor de vocês, então eu estou limitado em muitas funções pela nossa Constituição, e uma delas, a principal talvez, é a manutenção dos sacramentos, tá? A administração dos sacramentos. Nós não fazemos, por exemplo, na época da pandemia, eu vi muito lá em São Paulo isso, a ceia de qualquer jeito, ceia em casa, ceia online, ceia de qualquer modo, diácono dando ceia, diaconisa dando ceia, sabe? Pessoas que às vezes eram cooperadores distribuindo a ceia. Essa é a função dos presbíteros, tá? O pastor administra, os presbíteros participam entregando a ceia para os irmãos. Isso é feito somente pelos presbíteros. Em casos de exceção, os diáconos são chamados, tá? Quando não há o número de presbíteros suficiente, mas capítulos mais para frente nós veremos a função de cada um. Então nós não temos essa prática de ceia de qualquer modo, tá? Ceia de qualquer jeito. Nós temos a responsabilidade. E por fim também, um terceiro item é o exercício piedoso da disciplina eclesiástica. Uma das coisas que a igreja presbiteriana nunca abriu mão, e se abre hoje, é uma falha que está tendo, é a questão do exercício piedoso da disciplina. Irmãos, a disciplina na igreja presbiteriana ela é algo muito sério, porque ela visa a piedade, ela não visa envergonhar ninguém, ela não visa humilhar a pessoa, ela não visa a exclusão, pelo contrário, todas as pessoas que são disciplinadas na igreja presbiteriana, elas recebem acompanhamento de alguém, tá? E visa a recuperação daquela pessoa, visa a piedade, tá? Ninguém tem prazer, nenhuma igreja tem prazer de disciplinar ninguém, mas a igreja presbiteriana, ela preza pela piedade na hora de disciplinar. Por isso que a pessoa não é exposta, como, por exemplo, muitas igrejas. Vem à frente, irmão Samuel. Irmão Samuel fica à frente aqui, olha. O irmão Samuel está sendo disciplinado porque ele fez isso. Se você não sabia, agora ficou sabendo o que o irmão Samuel fez. Isso se envergonhou, humilhou a pessoa, né, talvez nem volte mais na igreja, tanta vergonha que ela passou na frente de todo mundo. A igreja, ela disciplina, tá? Às vezes é uma disciplina pública, então o irmão Samuel, irmãos, ele está fora da comunhão da igreja porque ele feriu um dos mandamentos. Pronto, é o que a igreja precisa saber.
porque o conselho está tratando e está recebendo acompanhamento. Não precisa a igreja ficar sabendo os pormenores. Agora, se foi algo público, que toda a igreja sabe, então só avisa, ó, o irmão está sendo disciplinado, né, porque ele feriu os mandamentos da palavra de Deus e toda a igreja já sabe, então não precisa ficar comentando. Então, como herdeira da reforma, a igreja então ela preza por esses 3 valores, essas 3 marcas essenciais. A Constituição da Igreja Presbiteriana foi elaborada lá na Assembleia de Westminster também. Tá? Ela abrangia forma de governo, congregacional, bispado ou presbiteriano, no nosso caso o presbiteriano, as regras de disciplina, o diretório de culto, que são os princípios de liturgia, a confissão de fé de Westminster, o maior e o breve, foram preparadas na ordem acima, que está sendo colocada ali, com maiores urgências na forma de governo e diretório de culto, e incluindo a Constituição da Igreja, seus símbolos doutrinários, confissão e catecismo. O parlamento inglês, contudo, preferiu aprovar todo o documento de forma imediata e não separadamente. A forma de governo e o diretório de culto. Tá? Aprovou, então, a Constituição toda, como também a Assembleia Geral e a Assembleia da Escócia e o Parlamento Escocês. Então, eles pegaram naquela reunião, aprovou tudo de uma vez, ao invés de só separar o diretório de culto e o modelo. Por quê? Porque eles entendiam da necessidade que a igreja tinha de símbolos de fé. Tá? Então, notem, é uma preocupação histórica, não é algo que foi inventado do nada. Eles se desgastaram durante muito tempo para fazer isso. E a igreja presbiteriana no Brasil, especificamente, ela formulou a sua confissão de fé já no século XX, e então ela reformulou, já agora, há pouco tempo, a sua Constituição, porque conforme vai avançando o tempo, há necessidade de algumas coisas que devem ser reformuladas. Então, a Constituição da Igreja Presbiteriana ela foi promulgada no dia 20 de julho de 1950, para vigorar a partir do 31 de outubro do mesmo ano. A última edição, se eu não me falha a memória, é 2019. Tá? Talvez lá no site da IPB, eu creio que seja 2019, a última edição do Manual Presbiteriano, que foi, então, revista. Tá? E qual a finalidade dessa promulgação? De acordo com a resolução do Supremo Concílio, que foi em 1952, esses códigos e sigilos de organização, tá? E os diplomas legais eclesiásticos tiveram suas abreviaturas expressivamente definidas, e a Constituição da Igreja Presbiteriana ficou com essa sigla, então, a Constituição da Igreja Presbiteriana a partir disso. Outros documentos nós temos também na igreja, foi falado, vocês já sabem aí de cor aí. E então chegamos ao capítulo 1 do nosso manual presbiteriano, que trata exclusivamente da natureza, do governo e fins da igreja. E aí diz o artigo 1º aí do manual, se você tiver, pode estar acompanhando, diz assim: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras, tá? Tanto do Velho quanto do Novo Testamento. E como sistema expositivo de doutrina e prática, sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Rege-se pela presente Constituição, é uma pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva e exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. Então, isso é o que diz o artigo 1º da nossa Constituição. Bom, ele diz que nós somos uma federação de igrejas locais. Federação são igrejas que têm em comum, tá, no mesma região, têm em comum o quê? A mesma história, a mesma forma de governo e a mesma teologia como padrão do culto de vida comunitária. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós estamos em Dionísio, tá? Temos igrejas aqui, Fabriciano,
Ipatinga. Timóteo tem? Alguém sabe? Tem Timóteo. Temos aqui em João Monlevade, Nova Era e perto ali depois a cidade Tabira, isso, Tabira. Vou pegar só isso aí. Essas igrejas, elas estão federadas, porque elas têm tudo em comum. Tá? Elas têm o quê? A mesma regra de fé e de prática, a Bíblia. Elas têm os mesmos documentos de fé. Elas têm a mesma história. Essas igrejas, elas têm a mesma história. Qual é a mesma história? Fundação aqui no Brasil através da pregação, através do trabalho missionário de Simonton. Essas igrejas, elas têm em comum a mesma teologia calvinista. Nós somos amilenistas, né? Nós somos soberanistas, ou seja, nós cremos na mesma teologia. Então nós temos tudo em comum, por isso nós somos federadas. Mas a igreja de Dionísio, ela não está, por exemplo, refém, ela não... deixa eu usar uma palavra mais tranquila. Ela não presta contas para outras igrejas. No nosso caso, a gente tem uma igreja-mãe, mas estou colocando no caso da gente ser igreja mesmo. Nós somos independentes para tomar as nossas ações locais. Por exemplo, como igreja, a igreja de Dionísio, ela não precisaria de autorização de uma outra igreja para escolher os seus diáconos, os seus presbíteros, para moldar a sua organização interna. Não precisa. Ela não precisa de fiscalização de uma outra igreja em cima dela. Ela é independente. Agora, ela está federada a essas outras igrejas por causa da mesma regra de fé, da mesma história, da mesma teologia. Então se constitui numa federação de igrejas, tá, que vão formar um presbitério. Tá? Que seria mais ou menos isso. Tá? Nós temos ali, então, as igrejas embaixo. Está vendo ali embaixo? O primeiro bloco ali embaixo, as igrejas. Então, duas ou mais igrejas que têm tudo em comum, elas formam o quê? Um presbitério. Então, por exemplo, o nosso presbitério hoje está em BH, que é o PAUT, né? O nosso presbitério. Esse presbitério tem a igreja de Nova Era, e obviamente nós, tem a igreja de Tabira, tem a igreja de João Monlevade, tem a igreja de BH, tá? E outras mais igrejas da região. Essas igrejas, elas têm tudo em comum, então elas formam um presbitério. Aqui na região oeste, é oeste mesmo para cá, né? Sentido Fabriciano e Timóteo, oeste. Então, oeste aqui nós temos as igrejas que estão ali na região de Ipatinga, Fabriciano e Timóteo. E também uma outra cidade próxima ali oh, meu Deus, esqueci o nome. Teófilo Otoni também, né? Mas é presbitério de lá, é o mesmo presbitério. Então, essas igrejas dali, não, de Valadares, tem Valadares, eles têm igrejas próximas que são do mesmo presbitério. Então, sim. Sim. 4 presbitérios para cá. Então, porque às vezes tem muitas igrejas, então é necessário você formar mais presbitério. Mas pegando aqui, por exemplo, Fabriciano, Timóteo e Patinga, é um presbitério. Então, junta-se outro presbitério. Então, nós temos aqui, sim, mas... Isso, mas eu vou só pegando como exemplo um presbitério dali. Tá? Um presbitério dali. Então, pega-se um presbitério dali, tá bom, 4. Vamos pegar os 4 dali com mais o daqui. Então, você tem igrejas, a nossa que forma um presbitério, que é o PAUT. Aí você tem outros presbitérios aqui na região oeste. Mais para cima, lá, Valadares, e mais para cima ainda, Teófilo Otoni, você tem mais outros presbitérios. Esses presbitérios, eles formam o quê? Um sínodo, tá? Que está acima do presbitério. E esse sínodo, então, ele é submisso, no caso, juridicamente, ao Supremo Concílio, que fica lá em Minas Gerais. Nós estamos em Minas, né? Lá na cidade de Patrocínio. Tá? Deu para entender esse organograma? Algumas igrejas que têm tudo em comum formam um presbitério. Tá? Presbitérios juntos formam o sínodo. E o sínodo, então, ele responde ao Supremo Concílio. Tá? Por isso que nós somos federados. Nós não somos uma igreja no sentido... Nós temos a nossa autonomia, nós somos livres para tomar as nossas decisões, porém, nós, em termos jurídicos e também de extravios teológicos, se responde ao Supremo Concílio, ao presbitério, ao sínodo e depois ao Supremo Concílio. Tá? Depois a gente vai ter isso mais explicado
por menor. Se tiver dúvida, levante a mãozinha aí e a gente vai tratando. O artigo... deixa eu voltar aqui ainda, peraí. Então, somos uma federação, nós temos os mesmos documentos de fé, todas essas igrejas que formam o mesmo presbitério, elas têm a mesma teologia, tá? E quando acontece que uma igreja... Vou dar um exemplo lá de São Paulo, aconteceu de uma igreja, né, um líder de uma igreja, ele estava destoando teologicamente das igrejas do presbitério, inclusive da igreja que nós fazemos parte. Este pastor, ele estava ensinando a igreja sobre onisciência de Satanás, né, sobre outras coisas mais que destoavam da teologia. Imagina, Satanás não é onisciente, só Deus é. Isso é um atributo exclusivo de Deus. E então ele foi advertido pelo conselho. O conselho, então, não foi ouvido, foi levado ao presbitério, e o presbitério, então, advertiu. Quando o presbitério adverte, o que ele faz? Ele racha a igreja. Racha a igreja e forma uma outra igreja que foi expulsa do presbitério, e todos aqueles que seguiram esse pastor foram disciplinados pelo presbitério. Então, notem, tá, como o presbitério é importante. O presbitério estava de olho, havia um destoar teológico e um ato de rebelião. O conselho avisou. O pastor não ouviu. As pessoas que abraçaram a ideia do pastor não ouviram. Subiu para o presbitério. O presbitério fez o quê? Parem, senão todos vão ser disciplinados, todos vocês vão sofrer as sanções penais da nossa Constituição. Tá? Não ouviram, racharam a igreja e todos foram disciplinados. O pastor foi excluído e perdeu os seus poderes de pastor, os seus benefícios de pastor, os seus atributos de pastor, no sentido legal, e todos os membros que seguiram foram disciplinados e proibidos para a vida inteira de voltar para aquele presbitério. Tá? Então, isso é uma regra, que uma igreja que se rebelou contra o presbitério, ela não volta mais ao presbitério. Tá? Não volta mais. E, passado o tempo, essa igreja, claro, não ia dar certo, nunca, né, do jeito que começou. Esse pastor nunca mostrou arrependimento, e aí foi acometido de Covid, ano retrasado foi acometido de... Comecinho do ano passado foi acometido de Covid, e aí os que estavam na igreja, acho que caíram, né? A igreja também se renovou, mais de 50% da igreja se renovou, eram pessoas que não tinham nada a ver com a história, chamaram um pastor muito bom, por sinal, que é o reverendo Douglas, que está lá, muito bom, e começou então a reformular a igreja. Então essa igreja ela não pôde voltar para o presbitério, e ela foi então para o presbitério de Pinheiros. Embora ela esteja na região do presbitério local lá, ela foi para o presbitério de Pinheiros para aceitação, com o aval do presbitério local, que não colocou em possibilidade daquela igreja ser aceita em outro presbitério. Então, note, o presbitério ele é importante para o quê? Para tratar desses extravios teológicos e jurídicos também. Tá? Uma igreja, por exemplo, que ela acaba se enveredando por um caminho jurídico que escandaliza a igreja, o presbitério entra em ação. Sim. Sim. Sim, Pedro disse isso, né? Eles nasceram no meio de nós, falando sobre os hereges, eles estavam no nosso meio, nasceram no meio de nós. Então, entender, né? A igreja ela precisa estar, ela é federada a outras igrejas, tá? Por isso que nós somos recebidos como presbiteriano em qualquer outra igreja presbiteriana, tá? Inclusive não é preciso fazer profissão de fé de novo, isso é feito somente a transferência, e essas igrejas são independentes, são federadas, ou seja, elas são irmãs, igrejas irmãs, ligadas pelo mesmo presbitério. Não existe uma igreja presbiteriana que não esteja federada a um presbitério. Não existe. Se ela tiver, ela tem alguma coisa errada. Se você for para uma igreja presbiteriana, ela não tem um presbitério, alguma coisa errada tem. Ela deve ser renovada, pode ser outra coisa aí, mas não é uma igreja presbiteriana do Brasil.
Todas as igrejas presbiterianas do Brasil, elas estão federadas a um presbitério. Tá? Opa, já foi. E aí nós chegamos no artigo 2, que vai falar, então, dessa maneira. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim. Qual o fim da Igreja Presbiteriana? Prestar culto a Deus. Nós só prestamos culto a Deus. Ah, mas todas as igrejas prestam culto a Deus. Há controvérsias, tá? A nossa igreja, ela presta culto a Deus. Isso é feito em espírito e em verdade. Nós pregamos o evangelho, batizamos os conversos, os filhos dos conversos, que são menores, tá? Então, há uma falácia de que a igreja presbiteriana batiza criança. Não. Nós batizamos as nossas crianças, filhas de membros da igreja, ou aqueles que estão sob a guarda dessas pessoas. Avós, tios que são tutores daquela criança, tá? Então nós batizamos somente essas crianças, não é toda criança que nós batizamos. Nós temos então a finalidade de ensinar os fiéis a guardar a doutrina prática das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então nós entendemos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são palavras de Deus, então todo crente deve saber. Ela tem por finalidade também a guardar a sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento dos seus membros na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, deixa eu voltar lá. Então, esses são a finalidade da igreja, prestar culto a Deus. O culto só é a Deus. Por isso que nós não temos cultos de outras coisas. Nosso culto é culto sempre a Deus. Todo culto é a Deus. Nós não fazemos cultos como outras igrejas fazem, que são denominados a uma outra função. Tá? E cada um, de novo, irmãos, eu não quero dizer, mas é certo ou é errado. Não é questão de certo ou errado. É questão de identidade. Tá? Nem tudo o que é certo é para nós. Tá? Nós temos uma identidade. Ah, mas eu posso fazer o culto dos avós, por exemplo? Não. É errado? Não. É pecado? Não. Então por que eu não posso fazer? Porque não é a nossa identidade. Nós podemos fazer uma programação que não tenha caráter de culto, aonde a gente chama os avós, ou então o culto do bebê. O culto do bebê não existe. Tá? Existe uma programação em que nós fazemos essa programação voltada para atender as mães que recentemente ganharam os seus bebês, ou tiveram seus bebês. Fazemos uma programação em comemoração ao Dia do Avô. Fazemos uma programação em comemoração ao Dia das Crianças. Deu para entender? Ficou claro? Não é pecado, né? Mas não é nós não temos essa terminologia, culto do bebê, culto do avô, culto das crianças, culto dos jovens. Não, nós não temos. Temos programações que são separadas do culto. Elas não são culto, porque o culto só é a Deus, na nossa visão. Se os outros fazem, não é problema nosso. Nós não queremos meter a colher aonde não somos chamados. Para nós, presbiterianos, nós temos uma identidade, e a nossa identidade é essa. Mas eu não gosto. Irmão, tem tanta coisa que eu não gosto também, ou que nós não gostamos. Se todo mundo for colocar os seus gostos na igreja, nós temos aqui em quase 20 pessoas. São 20 gostos diferentes. Talvez os casais tenham um gosto parecido, mas eu acho que não. Estou falando em termos de igreja. Né? Não vamos chegar a um denominador comum. Por isso que existe o quê? Existem os documentos de fé e existe uma Constituição que norteia o cristão presbiteriano de como ele deve prestar o culto. Sim, sim. Exato. Sim. Sim, bem colocado. Em todo tempo nós cultuamos ao Senhor. Mesmo numa programação, sendo caráter de programação, nós estamos ali, de certa forma, cultuando a Deus. Nós estamos prestando devoção a Ele, é lida a palavra, nós cantamos cânticos,
mas só não temos a formulação daquilo como culto, tá? Só isso. Mas, sim, todo momento tem um momento de culto. Não é impossível o cristão não se reunir para não cultuar a Deus, tá? Bem claro, né? Então, nós prestamos culto, nós pregamos o evangelho. Irmãos, nós não abrimos mão de pregação do evangelho. Nós não abrimos mão. Não abrimos mão da maneira como nós pregamos. Ela deve ser expositiva. Nós nunca pregaremos de forma temática aqui. De novo, tem problema? Não. É pecado? Não. Mas só não é para nós. Nós vamos expor. Ah, mas é tão chato. Mas vamos continuar sendo chato. É a nossa maneira de pregar. A nossa identidade presbiteriana, desde muito tempo, é a pregação expositiva das Escrituras. Porque não importa o que eu penso ou deixei de pensar sobre o texto. Não importa as minhas análises sobre o texto. Claro que eu faço análise sobre o texto, mas eu preciso ver o que o texto diz, o que ele está dizendo. Por exemplo, nós estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Gálatas. A ideia é mostrar o que Paulo está tratando ali especificamente com a igreja da Galácia e de que maneira aquilo que Paulo está tratando com a igreja da Galácia contribui para a minha fé cristã nos dias de hoje. Então nós fazemos as aplicações. Então, note, nós abrimos a Bíblia e dizemos assim, olha, o texto diz isso, isso, isso e isso, e essa era a intenção do autor quando ele escreveu o texto. Aí no final como isso se aplica à minha vida? Tá? Quando a gente estuda teologia, 3 perguntinhas básicas a gente aprende na teologia. Quem escreveu o texto? Né? Quem escreveu? Para quem escreveu? E o que eu tenho a ver com isso? São três coisinhas que a gente perguntava para o texto. Quem escreveu o texto? Paulo. Para quem Paulo escreveu o texto? Para os irmãos da Galácia. O que eu tenho a ver com isso? Aí é o que vem as aplicações para mim. Tá? Então nós não abrimos mão disso aí. Nós pregamos o evangelho e nós batizamos os nossos conversos. Todas as pessoas convertidas são batizadas na Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Vai chegar a parte do batismo, então eu não vou entrar nessa questão da forma do batismo, do rebatismo. Tá? Por exemplo, há uma falácia de que nós rebatizamos os católicos. Isso não é verdade, mas isso vai ficar guardado para a aula sobre o artigo sobre o batismo. Então, nós temos as aplicações dos princípios de fraternidade cristã, tá? E o crescimento. Então, nós praticamos a fraternidade. Nós praticamos também, isso vai ter uma parte específica, sobre esses princípios de fraternidade. Nós devemos ser fraternos o tempo todo. O cristão, por si só, ele é uma pessoa fraterna. Ele é alguém que, socialmente, ele participa das atividades do dia a dia. Né? Haja vista que na pandemia, a igreja presbiteriana ela foi um instrumento de Deus para muitas famílias no Brasil. Muitas famílias. Se eu não me engano, só em Pinheiros foram entregues 25 mil cestas básicas. Santo Amaro, a igreja de qual eu fazia parte, eu fui... Assim, tinha semanas que eu ia todos os dias da semana, eu e mais outros diáconos, levar cestas básicas para as famílias. Da nossa igreja, primeiro a gente atendia os domésticos da fé, aqueles que estavam desempregados, comerciantes que não vendiam nada, a gente entregava a cesta básica, e pessoas que eram próximas, que a gente conhecia, que estavam frequentando a igreja, que não eram professas ainda, mas estavam se aproximando, ou então, por exemplo, alguém falava assim, olha, diáconos, eu conheço uma pessoa lá que é meu vizinho, não é cristão, ele não é crente, mas ele está passando uma situação difícil. A gente ia lá, entregava a cesta básica, deixava uma Bíblia, atendia espiritualmente a pessoa também. Então, isso várias igrejas presbiterianas no Brasil fizeram. Aqui no Nordeste, então, foi assim uma bênção. Tá? Então, nós temos o nosso princípio de fraternidade cristã definida. Nós somos, historicamente, a igreja presbiteriana sempre foi um instrumento de Deus para a sociedade. E nós também... desenvolvemos o crescimento de conhecimento da Escritura. Como eu disse lá no comecinho, eu acho que todo mundo pode aprender. Eu tenho certeza que todo cristão na igreja, ainda que ele não tenha, eu estava conversando com o senhor Dino essa semana, ainda que a pessoa nunca entrou numa escola,
ela pode aprender na igreja. E eu falei para o seu Dino, né? Uma das experiências mais legais que eu tive na vida mais do que pregar, do que tudo, né? Foi uma senhorinha que eu dava aula de teologia, uma senhorinha de 60 e poucos anos. Ela, na última aula, quando eu entreguei o certificado de participação dela, de um curso básico em teologia, ela veio chorando, dizendo assim: muito obrigado, irmão Samuel. É a primeira vez que eu recebo um diploma, um certificado, e é a primeira vez que eu não sabia, eu entrei aqui sem saber ler nada. E o primeiro livro que eu estou lendo é a Bíblia. Aquilo quebra a gente, aquilo desmonta a gente, né? Você tem que segurar, cai cisco no olho nessa hora, você dá aquela tremedeira, porque você fica emocionado, porque é o primeiro livro que a pessoa está lendo na vida, depois de 60 anos, é a Bíblia. E ela passou a ler isso num curso teológico. Então, todo mundo é capaz de aprender. Eu não acho que tem temas que não pode ser falado porque a pessoa não aprende. É só falar. E se a pessoa tiver dúvida, é só ensinar. Não é assim? Pode demorar. Claro, uns vão demorar mais do que os outros, mas no fim, vamos chegar junto lá. Que história é essa de que uma pessoa não pode aprender? Né? Todos podemos aprender. Quando eu fui estudar espanhol, acho que eu não falei com a senhora, né? Eu fui estudar espanhol, eu trabalhava numa escola e a escola só dava esse curso para os adolescentes. E aí entra eu lá, barbudão, já adulto, tudo, sentava lá no meio dos adolescentes para aprender. Irmão, era difícil, porque os adolescentes pegavam tudo no bate-pronto, né? A professora tinha que ter um pouquinho mais de paciência. Ela tinha muita paciência comigo, ensinando tudo direitinho, né? Com paciência, sabendo que tinha lá um adulto de 25 anos e moleques lá de 14, 15 anos na sala de aula, 13, pegando tudo facinho, né? Falando lá, a professora colocava lá o verbo lá, a conjugação, e os abençoados já sabia na hora, e eu, meu Deus, como que esses moleques conseguem pegar esse trem assim? Então, qual a diferença de hacer e decir, né? Qual a diferença? Os moleques pegavam lá tudo, mas eu hablo ou eu digo, né? Então é muito complicado. Então, na igreja é assim também. A gente vai com paciência, ensinando, e quantas vezes for preciso a gente vai ensinar, mas eu creio que todos nós somos capazes de aprender sobre qualquer tema da teologia reformada. E o nosso artigo 3º, então, e último, ele diz assim: o poder da igreja é espiritual e administrativo, tá? Residindo na corporação, isto é, nos que governam e nós que somos governados. Então, existe aí esta corporação entre o líder e o liderado. Essas questões são espirituais e também são administrativas. E aí diz o parágrafo 1º. A autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleia. E aí, tá? Então, notem. Existe uma autoridade dos que são governados, tá? A autoridade dos que são governados em exercício pelo povo reunido na assembleia Primeiro, qual é a autoridade do povo, da igreja? Qual a autoridade que a igreja tem? Uma, é a igreja que elege os seus pastores e oficiais, tá? E para pedir a sua eleição ou a sua exoneração. Então, os concílios, tá? E a igreja, é ele quem elege os seus pastores. Por exemplo, quem elege os pastores, presbíteros e diáconos? A igreja. Aqui não existe, como nas outras igrejas, de novo, eles fazem lá, não significa que está errado ou que está certo, nós estamos tratando de nós aqui. Nós não consagramos uma pessoa porque a pastor, né? Como nas outras igrejas. O irmão Geraldo fala bem, tudo, é um homem correto, bem casado, íntegro. Então vamos consagrar o irmão Geraldo, e aí junta-se 2 pastores e um presbítero e fala assim, não é assim que funciona aqui. Aqui não. Aqui a igreja, ela indica os candidatos. Esses candidatos passam por uma sabatina, tá, para avaliar caráter, conhecimento teológico, relacionamentos, e aí então volta e a igreja vota neles, tá? Se concorda com eles ou não. E a igreja pode escolher se quer que eles sejam eleitos ou não. Isso vale para pastor, presbítero e diácono. Tá? 2. Pronunciar-se a respeito dos mesmos, bem como sobre questões orçamentárias administrativas, quando o conselho solicitar. Tá? Então,
Os concílios também eles têm esse poder, tá? E a igreja também ela pode exigir isso, de que haja a transparência. Por isso que a igreja presbiteriana também, o que ela faz? Ela mostra aos seus membros, nas questões administrativas, o que está sendo gasto na igreja. Não sei se vocês já participaram, mas toda a igreja presbiteriana ela presta conta dos seus gastos financeiros, de investimentos, o que está sendo feito. Isso é sempre feito no começo do ano. Tá? Porque é um direito que o liderado tem. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Acho que eu ouvi. Uma outra função aqui, então, é deliberar sobre aquisições ou alienações de imóveis e propriedades. Tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos concílios competentes. Então, vejam só, a igreja ela tem tanto poder espiritual para ministrar as bênçãos espirituais sobre os seus liderados, como também administrativos. E esses administrativos, eles passam pelas nossas assembleias, tá? Tanto o conselho quanto a esfera superior, que é o presbitério e sínodo, e eles tratam, então, das questões de eleição, que começa na igreja local, elegendo os seus pastores, e há também, irmãos, há casos em que a igreja elege os seus pastores, os seus oficiais, mas o presbitério reprova, por alguma questão que a igreja não havia ciência. Tá? Isso acontece, e acontece algumas vezes por segurança. Por isso que é importante ter o presbitério, né, e estar federado a alguma igreja. Então, a igreja elegeu um diácono. Tá? Isso tem que ir em ata. A ata é mandada ao presbitério. O presbitério, então, dentro da comissão de Constituição e Justiça, analisa aquela ata e olha e fala assim, mas espera lá, eu conheço esse diácono aqui, esse diácono não pode ser eleito, não. Tem, e aí entra com um pedido de exoneração, de invalidação da eleição, seja o diácono, presbítero ou pastor. Tá? Então, o presbitério ele é muito importante, por isso que nós somos uma igreja federada. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, a IPB ela segue o seu governo representativo, presbíteros são eleitos com mandatos de 5 anos para tomar as decisões da igreja. Há assunto que eles não podem decidir, como, por exemplo, a eleição de oficiais, decisões quanto a patrimônio da igreja. Estes são decididos pela própria Assembleia. Então, os presbíteros eles têm as suas funções estabelecidas, mas, diferente de outras igrejas, não são os presbíteros que elegem os oficiais. É a igreja que elege os seus oficiais. A questão patrimonial também não pode ser decidida. Por exemplo, vamos comprar um terreno. Isso não pode ser feito somente por eles. Isso passa-se por outras esferas também por eles. Tá? E aí nós temos uma base bíblica para este modelo de governo presbiteriano que está lá no livro de Atos. Né? A base bíblica desse sistema vem do governo dos anciões lá do Antigo Testamento. Você vai ver lá em Deuteronômio 22:15, Moisés decidia tudo sozinho. O que aconteceu com Moisés? Estava se desgastando. Estava já ficando estressado. E aí o sogro dele, o Jetro, veio e fala, Moisés, não faça uma coisa dessa com o povo, não. Você está colocando o povo o dia todo nesse solzão quente, nessa canseira. Separe, então, anciãos que podem decidir as causas menores e as causas mais graves trazem a você. Então, aí foi feito o primeiro modelo de representatividade. E depois nós vamos aí, a questão nas sinagogas também, como era feita essas questões administrativas. Tá? No Novo Testamento nós temos o livro de Atos, em que nós temos ali os concílios, ou o Concílio de Jerusalém, que resolve problemas doutrinários. Nós vimos isso aqui na Carta de Gálatas, quando houve o problema com os judaizantes. Paulo vai até o Concílio de Jerusalém para tratar o quê? De um problema doutrinário que está acontecendo numa das igrejas. Tá? Assim, nas igrejas presbiterianas, não é o pastor que manda. Tá? Pastores presbiterianos que agem assim estão indo contra a nossa forma de governo. O conselho, formado por todos os presbíteros, é que deve tomar as decisões da igreja, diante do Senhor, embaixo de oração, pastoreando o rebanho de Deus. Diferente de outras igrejas, tá?
que são do modelo bispado, ou seja, existe um pastor presidente, não, na igreja presbiteriana não é o pastor que decide todas as coisas. O pastor não pode falar assim, ó, quero trocar todas as cadeiras da igreja. Não, o senhor quer trocar, mas não pode. Não é assim que funciona. Isso, nós, a igreja, elegeu presbíteros para que os presbíteros façam o quê? Nos representem e tomem as decisões por nós. Tá? Claro que nem todas as decisões do conselho vai ser do agrado da igreja na sua individualidade, mas a maioria sempre vai estar de acordo. Quando um presbítero ele destoa daquilo, então existe a questão de denúncia. Nós vamos tratar isso na questões de disciplina. Tá? Como eu faço quando o meu conselho não age de acordo com as escrituras? Existe uma questão jurídica para isso, mas isso é lá para frente no artigo de disciplina. Então, nós somos diferentes nessa questão. Nosso modelo é presbiteriano. Nós temos representantes eleitos por nós que nos representam. E eles tomam, então, as decisões por nós referentes à teologia e à administração da igreja. Tá? Se tem algum outro lugar em que pastores agem como bispos, não é o modelo presbiteriano. Ele está errado. Está fazendo contrário àquilo que as escrituras dizem acerca do pastor, porque, por exemplo, nós estamos estudando sobre Paulo. Paulo fez o quê? Teve um problema, Paulo tinha autoridade. Paulo poderia falar, judaizantes, vazam daqui, não queremos nada com vocês, eu sou o pastor da igreja aqui. Não, Paulo estava submisso a um concílio. Então ele viaja até Jerusalém, reúne todos os líderes de Jerusalém e decide-se ali a questão. E note que Paulo saiu da reunião não tão feliz, porque ele conseguiu o que ele queria em partes, mas ainda tinha restrições das quais Paulo não concordava. Mas ele saiu da reunião fazendo o quê? Vou ter que cumprir o que o concílio diz. Então notem, nem sempre vamos concordar com tudo, mas é preciso ter o quê? Uma ponderação, coerência, né, e concordância para que a igreja caminhe. Nós sempre temos que pensar pelo bem da igreja e nunca pelo bem pessoal, seja o líder ou o liderado. E, por fim, termina-se aí com a autoridade dos que governam. Já foi, né? Tá? E aí há uma separação que eu vou deixar para depois, que vai explicar bem detalhadamente, a diferença entre um presbítero docente e um presbítero regente. Tá? Na igreja presbiteriana, o presbítero docente, tá? Ele é aquele que impetra as bênçãos apostólicas, a Santa Ceia. Nós chamamos de o pastor da igreja. Ele não existe título não existe, meu Deus, como chama? Título, vai colocar título de pastor, né? Não existe isso na igreja presbiteriana. Existe o quê? A ordenação de presbíteros. Todos os que formam-se no seminário são presbíteros docentes. Os regentes são os presbíteros eleitos pela igreja que regem a igreja na questão da administração. O docente é aquele, então, que lidera a igreja, e é aquele que administra a ceia e impetra as bênçãos apostólicas. Isso é exclusivo do pastor. Tá? Somente o pastor pode ministrar a ceia e dar as bênçãos apostólicas. O presbítero não pode, o diácono não pode, o evangelista não pode, o seminarista também não pode. Tá? E esse seria um organograma da igreja presbiteriana. Você tem nas igrejas locais o pastor e o evangelista, que são chamados de docentes. Então, no caso, eu sou um docente limitado pelas funções que não competem a mim de pastor. Tá? Mas no nosso caso, nós temos o nosso pastor, que é o docente da igreja, e aí nós temos os presbíteros, que são os regentes, que são os que foram eleitos. Esses presbíteros formam o conselho, tá? O conselho de presbíteros, e por fim tem o diácono, que é uma outra ala da igreja, que não existe na nossa igreja também, o que muitas existe, que é a escadinha. Tem que ser diácono, depois presbítero e pastor. Não. Uma pessoa que nunca foi diácono, ela pode ser pastor. Uma pessoa que nunca foi nada, ela pode ser presbítero, e ela pode ser presbítero e um dia vou ser diácono. Isso acontece muito. Ele é presbítero, acho que aqui tem, na igreja tem, né? O Fred, né? O Fred era presbítero, acabou o mandato dele, não quis mais se reeleger e se candidatou ao diácono. Então não tem essa escadinha. Um poder não interfere no outro. Tá? Concluindo por hoje,
para entendermos como a nossa igreja funciona, precisamos conhecer a nossa Constituição, os nossos estatutos e documentos de fé. Assim nós vamos compreender a estrutura organizacional da nossa igreja, além das responsabilidades de cada oficial, dos direitos dos membros professos. Tá? Só quem tem direito na igreja presbiteriana, membro professo. Tá? Se você está na igreja há 200 anos, mas você não fez a sua pública profissão de fé, você pode gritar, espernear e fazer o que você quiser, mas você não tem o direito legal de exigir nada na igreja. Só quem tem direitos de exigir alguma coisa na igreja, exigir no sentido assim, de requerer direitos e deveres, é o membro professo. E em comunhão com a igreja. Tem isso também, nós vamos ver isso na prática de disciplina, tá bom? E, para vocês conhecerem, esses são a nossa mesa diretora. Ali está o nosso presidente, reverendo Roberto Brasileiro. No meio aqui o nosso vice-presidente, que o nome foi fechado em cima, mas é o reverendo Marco Antônio. E o nosso secretário executivo, que é o reverendo Juarez Marcolino. Eles formam a mesa administrativa do Supremo Conselho, que é a instância máxima da igreja presbiteriana, é onde se decide todos os BOs daqueles mais terríveis na igreja presbiteriana, e é o poder moderador da igreja presbiteriana para que não haja nos presbitérios uma revelia quanto ao pensamento presbiteriano. É o Supremo Concílio que define as coisas. Porque se não fosse isso, já teria uma bagunça, cada presbitério decidir o que queria. Então é ali que as coisas... Calma, irmãos, vamos segurar, não é a hora, espera lá, vamos pelo um caminho de comum acordo, tá bom? Devemos orar por esses homens, tá? Devemos sempre orar por eles. Vocês vão ter as fotinhas deles lá para vocês orarem, porque é importante nós termos eles prontamente debaixo das nossas orações. É isso por hoje, meus irmãos. Estudar a Constituição é um pouquinho maçante, mas é importante para nós. E para que não fique tão pesado para nós vamos intercalar as lições para que a gente possa aprender a nossa Constituição, mas também lembrando que nós temos uma vida cristã, e por isso que domingo que vem nós vamos estudar essa revista aqui. Tá? Se você não tem, então procure a nossa irmã Valquíria Siqueira ali para pegar a sua revista. Ok? Deus abençoe. Por hoje é isso. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor sempre a iluminação do seu Espírito para que nós possamos sempre compreender o que nós aprendemos. E se você tiver alguma dúvida e quiser aprender mais, irmãos, eu tenho todo o tempo aqui em Dionísio, viu? Tempo é algo que eu tenho de sobra para dar. Não tenho dinheiro para dar, mas tempo eu tenho. Tenho tempo para de sobra, se quiser, a gente pode bater um papo durante a semana, pode sentar, fazer um mini curso, toma um café, aceito convite para tomar café com pão de queijo e a gente senta e conversa sobre Constituição, sobre Bíblia, sobre documentos de fé, sobre outras coisas mais, tá bom?